Ó, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a quem, igreja? Não, a quem? Entendi não, hein? Veio a quem a palavra? Ah, não vai ler no automático aí não, hein? Abrão, fala assim, Abrão. Vocês vão entender. Abrão significa o que, igreja? Pai de um povo, sim ou não? Fala assim, Abraão significa pai de nações. Fala assim, de um grande povo. Olha o que está escrito. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo e o teu grandíssimo galardão. Glória a Deus, eu sou o teu escudo. Quem crê nisso, igreja? Olha o verso 2, igreja. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. 3. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente. Fala assim, semente. Ou eis que você não tem me dado semente. E eis que um nascido na minha casa será o meu 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu 5. Esse versículo eu quero que vocês coloquem aqui no 5. Verso 5. Ó, porque a tradução de vocês não vai falar o que eu quero falar aqui de começo. Ó, então, o levou para, ou levou fora, a Bíblia de vocês, né? E disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se há aqui que pode. E disse: assim será o que, igreja? Coloca na NVI, por favor. Igreja, então presta atenção aqui agora. Você já vai ler. Então Deus, está lá Abraão dentro da tenda, e Deus aparece a ele, fala: Abraão, eu sou o seu escudo, o seu grandíssimo galardão. Até aqui o papo está tudo bem. Mas Abraão responde. O que Abraão respondeu no 2 aí, igreja? No verso 2. Então Abraão: Senhor Jeová, que me há de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Para aí. Fala assim, visão. Fala assim, visão. Então, ó, igreja, lá atrás, Deus tinha falado para Abraão: sai da sua terra, do meio da sua parente. A gente já vai ler lá, vocês vão conseguir compreender aqui. E aqui Deus se encontra com ele novamente e diz: Abraão, sai do que, igreja? Levando para fora da onde? Fala assim, tenda. Fala assim, tenda. Então Abraão estava dentro da tenda, e ali ele já tinha ouvido a promessa de Deus, e ele ficou ali: será que Deus vai cumprir? Será que Deus vai fazer? Ele estava dentro da tenda refletindo essas coisas, pensando nisso. Deus prometeu, amém, ele falou que ia me dar um filho, um monte de descendente, mas até agora nada aconteceu. Fala assim, tenda. Eu e você, a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês: para nossa visão ampliar, a gente precisa sair para fora da... Fala assim, sair da tenda. Entende? Ó, tenda é um lugar que limita a minha e a sua visão. Vocês estão conseguindo compreender? Fala assim, tenda é lugar de limitação. É um lugar que você não consegue olhar para a promessa de Deus, para a visão que Deus te... E você fica ali. Isso, aquilo. E Deus fez o que, Abraão? Levando para fora da tenda, disse-lhe: olha para o quê? Para o céu, e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua... Parece uma loucura isso daqui, sim ou não, igreja? Igreja, mais para frente aqui, que a gente não vai ler, não vai dar tempo. Deus estava falando de dia aqui com Abraão. De dia. Deus tira ele para fora da tenda e fala: Abraão, olha para o céu e conta o quê? Tem como? Tem estrela lá no céu de dia? Hoje aqui já está de noite, sim ou não? Quando a gente sair vai ter estrela aí, sim ou não?
Mas Deus estava fazendo o que? Abraão, sai para fora da tenda e olha para o céu e conta as estrelas. Sendo que não tinha estrela no céu, igreja. Fala assim, a visão é pela fé. Está conseguindo compreender? Então não tinha estrela. Abraão, sai para fora e conta as estrelas. E quando ele olhou para o céu, igreja, ele não tinha visto estrela nenhuma. Mas dentro dele, ele tinha convicção. Vocês estão conseguindo compreender? Dentro dele já tinha convicção que quando caísse o pôr do sol, quando abaixasse, anoitecesse, as estrelas iam começar a aparecer. Quem tem convicção aí, igreja? Fé. Quem tem fé aqui, igreja? De verdade? Ó, agora a gente vai voltar, abre lá em Gênesis 12. Gênesis capítulo 12. Pode voltar lá. Quem tem uma visão aí, igreja? Eita, ninguém. Quem tem uma visão aí, igreja? Essa visão é te dada pela fé, sim ou não? A visão é o nosso combustível, sim ou não? Um exemplo. Você que trabalha, já aconteceu isso muito comigo. Um exemplo. Eu quando eu trabalhava, como eu trabalhava no shopping, eu passava de frente as vitrines, eu olhava e falava, meu Deus, esse mês eu vou comprar esse tênis aqui. E eu colocava aquilo no corá, como se fosse uma e eu colocava. Mas e aí, o mês inteiro eu ia ter que se esforçar, trabalhar para conseguir. Mas o que me dava o combustível? O que fazia eu acordar na segunda, vamos lá. Na terça, vamos lá. Na quarta, vamos. O que me dava, igreja? Esse combustível. O que fazia eu me mover, me movimentar? Hã? Sim ou não? Como se fosse a visão, isso daqui. Eu estou dando exemplo natural para vocês conseguirem compreender aqui. Igreja, o que vai mover eu e você é a visão que Deus nos dá. Eu não sei a visão que Deus te deu. Entende? Nos seus negócios, não sei, no seu ministério, eu não sei a visão que está dentro de você. Mas o que vai te mover, o que vai ser combustível para você, é a visão que está dentro de você. Ou vocês aí mais velhos, você fala, vou comprar esse carro. E aquilo fica dentro de você. Sim ou não? Aquilo se torna o que dentro de você? Combustível. Sim ou não? Olha aqui, Gênesis 12. Vocês vão conseguir compreender aqui. Gênesis capítulo 12. Olha o que está escrito. Verso 1. Deus chama Abrão. Ele faz o quê? Ele faz o quê? Promessa. Fala assim, promessa. Promessa aí, igreja, é como se fosse a visão. Aquilo que ele vai alcançar. Promessa. Quem tem promessa de Deus aí? Agora, quem está se movendo em prol dessas promessas? Está conseguindo compreender? 12:1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parente e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e serás uma. Igreja, Abraão estava precisando de olha na visão natural, biologicamente falando agora, Abraão não tinha nenhum filho. E ele estava pensando que as promessas que Deus estava fazendo para ele eram somente coisas naturais, um filho biológico. E Deus estava falando que ele ia dar o Igor, eu, o Douglas, vocês. Está conseguindo compreender, igreja? Sim ou não? Fala assim, uma multidão. E Abraão estava preso, você viu lá dentro da tenda, pensando em Fala assim, a minha visão precisa se alinhar com a visão de Deus. Está conseguindo compreender? Quem lembra de Esther? Ana ficou clamando a Deus. Deus me dá um. Deus me dá um. E Deus estava querendo o que, igreja? Rei, tem até a bispa, que a bispa testificou aqui, igreja. Eu vou falar do que eu já ouvi. A bispa conta o testemunho dela falando assim: e eu estava orando, clamando pela vida do apóstolo. Só queria que ele viesse para a igreja, para o culto, sentasse aqui na cadeira. Está conseguindo compreender? E Deus estava querendo o que, igreja? Um profeta. Sim ou não? O apóstolo. Sim ou não? Imagine, igreja,
Para vocês entenderem que a nossa visão precisa se alinhar. A bispa pedindo, vem. Só quero que meu marido venha para a igreja. E a visão de Deus é o quê? Fala assim, a visão de Deus vai além do que eu estou pensando ou pedindo. Abraão, Deus, o Senhor ainda não me deu um filho, o Senhor ainda não me deu Isaac. Deus está falando, meu Deus, é que a sua visão ainda não alcançou a minha é maior do que a sua, Abraão. A minha visão é maior do que a sua. A minha visão vai abençoar você e outras pessoas. Todas as famílias da terra serão abençoadas com aquilo que eu vou fazer na sua vida. Está conseguindo compreender, igreja? E Abraão limitado, pensando só no natural ali. Está conseguindo compreender, igreja? Fala assim, a visão de Deus. Meu Deus. E é um problema quando eu e você tem visão, hein? Presta atenção, olha o que começou a acontecer, igreja. Primeira coisa, Deus falou o quê? Sai da sua terra e da tua e da casa de teu para a terra que eu vou te mostrar. Igreja, eu e você vai começar a alcançar a visão de Deus. As visões que Deus tem para a nossa vida vai começar a ser mostrada, revelada para mim e para você, igreja. A partir do momento que eu e você começa a deixar algumas coisas. Está conseguindo compreender isso? Sim ou não? Aqui no hebraico significa lek lehá. Saia para dentro de ti mesmo. Olha o que Deus está falando para Abraão. Abraão, saia para ti mesmo. Saia para dentro de ti. Fala assim, a visão de Deus já está dentro de mim. Está conseguindo entender? Mas essa visão precisa clarear dentro de você. E para começar a clarear, igreja, isso daqui é só quem já passou, hein? Vai ter que começar a acontecer alguns rompimentos. Para Deus te mostrar aquilo que Ele tem para você, igreja. Algumas coisas precisam ser deixadas para trás. Alguns rompimentos. Hoje é a unção que despedaça o jugo, sim ou não? Sim ou não? Você já percebeu que às vezes os julgos familiares tentam seguir a nossa vida? Tenta perseguir a nossa vida? Quem já percebeu isso? Sim ou não? Mas eu não vou romper porque meu pai não rompeu. Eu não vou avançar porque o meu amigo, meu tio... Está conseguindo compreender? Sim ou não? Eu creio que Deus está quebrando aqui, igreja, hoje, hein? Deus está rompendo você aqui, igreja. Ele vai ampliar a sua visão aqui hoje. Olha o que está escrito, 3. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoam. E em ti serão benditas todas as famílias da igreja. Abraão, pensando que a família dele ia ser abençoada. A esposa dele era estéril. E Deus estava falando, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da... Abraão obedeceu, igreja? 4. Olha aqui, verso 4. Pode colocar. Abraão obedeceu, igreja? Sim ou não? Vamos ver. Qual foi a direção? Sai da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de teu. Abraão obedeceu, igreja? Sim ou não? O apóstolo pregou aqui. Fala assim, o segredo é os detalhes. Moisés envia os espias. O apóstolo pregou aqui. Vê se a terra é grande ou pequena. Vê se os homens lá é forte ou fraco. É os detalhes, igreja. Abraão obedeceu, igreja? 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha. E foi o que com ele? E com ele. E era Abraão da idade de 105 anos, quando saiu de 5. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu... Parei. Abraão obedeceu a direção, igreja? Sim ou não? Fala assim, os detalhes. Faz toda a diferença. Abraão levou o sobrinho dele com ele. Abraão levou o sobrinho dele com ele. Deus falou, Abraão, se desliga dos seus parentes. Se desliga dessa terra.
e ele levou o parente com ele. Fala assim, igreja, a segunda direção não vem. Fala assim, não vem se eu não obedeço a primeira. Igreja, no decorrer da Bíblia que Deus, a Bíblia vai dizer que ele ficou calado durante dias, até acontecer o quê? Separação entre Ló e Abraão. Meu Deus. Vai pro versículo para frente, igreja. Capítulo. Vai um pouco para frente. 13. Vai um pouquinho para frente. Igreja, quero chamar um pouco a sua atenção aqui. Deus estava falando o que para Abraão? Abraão, se desliga, cara. Vai ter que acontecer um rompimento com você, cara. A visão que eu tenho para você é grande, mas vai ter que acontecer um rompimento. Você vai ter que se desligar. Sabe quem já viu aqui cordão umbilical? O que acontece? A primeira coisa quando a criança sai. E o que? Terra. Igreja, a visão fica clara quando eu e você é desligado das coisas da terra. Abraão, eu vou ter que te desligar, cara, das coisas da terra, da mentalidade terrena, para você conseguir alcançar o que eu tenho para você. Vocês estão conseguindo compreender? A visão de Deus, igreja, é grande pra gente. Fala assim, Deus não tem visão pequena para mim. É grande. A gente vai chegar lá ao ponto de novo, que ele olhou para as estrelas. Deus estava querendo falar, Abraão, eu tenho para você coisas grandes, cara. Mas isso só pode ser revelado se acontecer uma ruptura com você, um desligar. De primeira instância, igreja, Abraão obedeceu? Fala assim, não. Como assim, pastor? Ele não obedeceu os detalhes. Ele quis levar o sobrinho dele com ele. Igreja, e de repente começou uma confusão, uma briga. Por quê? Olha aí o que aconteceu, igreja. Na verdade foi coisa boa, né? Olha o que aconteceu, 7. A Bíblia de vocês tem título? 13:7. 13:7. Abraão e Ló faz o que, igreja? Olha o que teve que acontecer, igreja. Olha o que teve que acontecer. Começou a acontecer um conflito entre os pastores de Ló e de Abraão. Mas por que estava acontecendo esse conflito? Porque Abraão fez o que não deveria fazer. Ele ouviu a voz de Deus, mas ele não conseguiu obedecer os detalhes da voz de Deus. Igreja, quando você ouve a voz de Deus, se você não prestar atenção nos detalhes, é onde eu e você vai ser roubado. Deus é um Deus de detalhe. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Olha os detalhes que tem nela, igreja. Olha os detalhes que tem nela, sim ou não? Essa pessoa aí é linda, sim ou não, igreja? Eita, Jesus. Ela é imagem e semelhança de quem? Igreja, como você vai ver tanto detalhe no corpo humano, no cérebro humano? Tanto detalhe assim. Aí tem umas pessoas aí que falam que o homem veio de uma explosão. Sim ou não? Igreja, tanto detalhe que tem. Igreja, as nossas mãos, as nossas digitais, tudo tem detalhe de Deus. Está conseguindo compreender, igreja? Fala assim, Deus é Deus de detalhe. E para a gente obedecer nos detalhes, a gente vai precisar de algo que se chama sensibilidade. Amém? Olha o que está escrito no 7, vamos continuar. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de... E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. 8. E disse Abrão a Ló. Olha aí, igreja. Parece que teve que acontecer algo ruim para Abraão citou. Era a vontade de Deus, igreja? Era a vontade de Deus? Parece que Deus, eu não vou falar que foi Deus que fez, mas ele teve que permitir algo acontecer para ele chamar a atenção de Abraão. Tá vendo? Essa contenda aqui tá acontecendo, mas não é por causa de contenda, não é nada disso. É por causa que você não se desligou por completo. Você não deixou o sobrinho. Está conseguindo compreender?
Tem coisas, igreja, que Deus permite acontecer, mas não é para o nosso mal, é Ele chamando a nossa atenção. É Ele fazendo a gente olhar para o lugar certo, para a coisa certa. 8. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti. Olha o coração de Abraão depois, igreja. Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus. Porque irmãos o que, igreja? Que a gente é irmão, não haja contenda entre a gente. 9. Não está toda a terra diante de ti? Ei aí, pois, aparta-te de mim, e escolhes a esquerda, e eu irei para de... E se a direita você escolher, eu irei para isso. O que Abraão está falando? Cara, a visão que Deus tem para mim é grande, mas eu estou sendo impedido de alcançar essa visão, porque você está aqui comigo. Se você escolher ir para a direita, eu vou para isso. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Está conseguindo compreender, igreja? Deus. Vocês creem, igreja? Eu vou profetizar porque vocês creem, igreja. Sim ou não? Quem crê que Deus está tirando Ló? Quem crê nisso? Quem crê nisso, igreja? Hã? Igreja, para a visão de Deus ser ampliada de verdade. E Abraão estava sendo abençoado, sim ou não? Abraão e Ló, os dois estavam enriquecendo, ficando ricos. Aí chegou certa hora que Ló teve que se afastar, igreja. Sim ou não? Por quê? Era por briga, contenda? Era porque a visão era muito grande. Olha a continuação, igreja. 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do... Igreja, o que aconteceu aqui? Não foi a divisão ali naquela hora. Pelo contrário, Deus já tinha falado lá atrás. Igreja, o que Deus falou lá atrás foi se cumprir aqui na frente. Se desligaram. Fala assim: depois que Abraão obedeceu a primeira direção, fala assim, vê a segunda. Está conseguindo compreender? Igreja, olha o que vai começar a acontecer. No 14, aí mesmo, nesse verso, 14, coloca aqui pra gente. 14, 13 e 14. Olha o que começou a acontecer, igreja. E disse o Senhor o quê? Depois que Ló se apartou, só faltou Deus falar, até que enfim, cara. Até que enfim você obedeceu a primeira. Tá vendo? Talvez está acontecendo isso tudo, porque você não obedeceu a primeira. Até que enfim. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora, o que, igreja? Nós estamos falando de visão aqui, hein? Levanta agora os teus... meu Deus. Levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar de onde você está, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. 15. Porque toda essa terra que você vê, te hei de dar a ti e a tua semente, ou os teus filhos, ou os teus descendentes, para sempre. Glória a Deus por esse versículo. Então depois que Abraão se separa de Ló, aí vem a segunda direção: Abraão, agora você vai levantar os seus olhos. Agora, você quer ver? A visão sua vai ampliar. Agora levanta os teus olhos e olha, norte, sul, leste, olha tudo. De onde você está. Fala assim: é necessário eu saber aonde que eu estou. Aonde que você está, igreja? Aonde que você está? Aí agora. No físico você está na onde? Na onde? Sentado na cadeira, sim ou não?
está aí, sentado na cadeira. E no reino do Espírito, onde você está, igreja? Fala assim, assentado junto com Cristo Jesus. Igreja, será que a sua visão vai ficar limitada? Se você olhar a partir de onde você está. Vai lá para o 15. É 16, né, na verdade. 16. Ó, e farei a tua semente como o pó da terra. Igreja, o homem não tinha nenhum filho biológico. Imagine a cabeça de Abraão aqui. Meu Deus, eu não tenho nenhum filho. Você está falando que você vai me dar uma descendência enorme. Vai ser grande o que o Senhor vai fazer. Ó, o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó, também a tua semente será com... O que Deus estava querendo mostrar aqui, igreja? Colocar a visão que ele tinha no coração de Abraão. 17. Pode colocar. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. Agora pode ir lá no capítulo 15. Capítulo 15, igreja. Capítulo 15. Igreja, eu estou tentando contornar o máximo aqui, mas tem que falar rasgar. Igreja, Abraão estava olhando no meio natural, igreja. E o que Deus ia fazer, a mente dele, os pensamentos dele ainda não tinham alcançado. Pensa assim, você é casado e você não tem filho, a sua esposa é estéril, e Deus fala, grande será a sua descendência. Você vai falar, então Deus vai fazer um milagre aqui, Deus vai me dar um filho. Está conseguindo compreender? Deus estava falando de coisas grandes no reino do Espírito. E Abraão ainda ficou com a visão limitada. Foi onde a gente leu. É o que a gente vai ler aqui agora. Amém? Olha o que está escrito. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. 2. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me ajudar, pois ando sem... O que ele estava olhando ainda, igreja? Você viu a promessa grande que Deus fez para ele? Você viu, teve que acontecer o desligamento, teve que acontecer o rompimento nele. Aí Deus volta a falar de novo. Ó, então disse Abraão: Senhor Jeová, que me ajudar, pois ainda ando sem... Ele continuou olhando ainda, igreja. Eu ando sem filho ainda, Deus. Sei que o Senhor vai fazer, vai ser muito grande, mas ainda eu estou sem filho. 3. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu. 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será Ó, Deus falando de novo, vai ser alguém gerado. Mas o que Deus estava mostrando? Esse será o teu herdeiro. Sim. Então levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as Você está vendo? Deus querendo colocar nele a visão que estava em Deus. Deus falando: ó, olha com os meus olhos. Olha com os olhos da fé. Se você conseguir olhar com os olhos da fé, você vai conseguir entender que é grande. Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as que pode contar. Isso, podes contar. E disse: assim será a tua semente. Fala assim: a palavra de Deus é uma semente. Uma semente cresce, igreja, do dia para a noite? Uma semente cresce do dia para a noite? Sim ou não? Igreja, cada palavra que a gente recebe de Deus, essa palavra nos traz a visão, mas ela ainda é como se fosse uma semente. Tem palavras de Deus dentro de você, igreja, que essas palavras vai te ajudar a ver coisas grandes. Por isso que você tem que cultivar isso dentro de você, porque no momento certo, isso vai frutificar. Isso vai produzir os frutos, os resultados que você tanto está esperando, igreja. Está conseguindo compreender? Pega essas palavras, pega essas sementes que Deus está implantando em você e cultiva isso, guarde isso. Foi o que aconteceu. Ó, e creu ele em quem, igreja? E foi-lhe imputado isso por
por justiça. E creu ele no Senhor. E isso lhe foi imputado como justiça. Então, a partir daquele momento, igreja, Abraão aceitou. Abraão conseguiu ver com os olhos da fé que as coisas que Deus tinha preparado para ele, que as coisas que Deus estava mostrando para ele, estava além da mentalidade dele, igreja. Estava muito além, era uma visão muito grande. Está conseguindo compreender? Sim ou não? É como você está lá, Deus me dá uma piscina, e Deus está falando, é um oceano. É coisas grandes. Fala assim, Deus tem coisas grandes na minha vida. Está conseguindo compreender? Igreja, o que eu estou querendo falar com isso tudo? Tem algo aí dentro de você, igreja, que se você deixar isso ser regado todos os dias, se você deixar isso produzir algo, essas coisas grandes vai começar a se manifestar, igreja. Está compreendendo? A visão está aí dentro. As coisas grandes que você está pedindo está aí dentro de você. Está conseguindo compreender? Tudo acontece de dentro para fora, igreja. A Bíblia diz, Efésios 4, que Deus, Ele nos elegeu nele antes da fundação do... Aonde a gente estava, igreja, antes de ser formado? Dentro de quem? De Deus. Fala assim, tem coisas dentro de mim que precisa se manifestar. Está conseguindo compreender? É de dentro para fora, igreja. Tem coisas dentro de você que Deus colocou dentro de você, que isso precisa sair para fora. Está conseguindo compreender? Essas coisas grandes estão dentro de você. Está conseguindo compreender? Leha. Vai para dentro de você. Vai para dentro de você. Que as coisas grandes, igreja, que o Espírito de Deus pegou do alto céus, Ele implantou dentro de você, como se fosse uma semente mesmo, igreja. A Bíblia diz assim, igreja, que o homem bom, do seu bom tesouro, ele tira o que, igreja? Ele tira o que? Ixi, ninguém sabe desse versículo. Ele tira o que, igreja? Tira o que, igreja? O homem bom, do seu bom tesouro, ele tira coisas boas. Como que você vai pegar algo que está dentro de você, igreja? E você vai tirar essas coisas boas de dentro de você? Fala assim, palavras. Como que você vai pegar essas coisas boas? Como que eu pego algo que está dentro de mim aqui e tiro isso para fora? Com a minha mão isso é impor? Mas como que eu pego? Como que eu pego, igreja? Declarando, falando, profetizando. Como que Deus fez? Profetizou. Ele disse, haja luz, e houve luz. Como que Deus pegou as coisas boas que estavam dentro dele e tirou para fora? Falando, profetizando. Ele falou, Ezequiel, profetiza a esse vale de ossos. Como que faz isso, igreja? Falando. Fala assim, tudo que eu tenho dentro de mim, fala assim, vai sair através das minhas, o quê? Palavras. A boca fala. O que está cheio no coração, igreja. Sabe quando você ouve uma palavra profética, igreja? Quem aqui já passou por isso? Que você ouviu uma palavra profética, você estava precisando de uma direção, não vinha, você olhava para o lado, para a esquerda, para a direita, não acontecia nada. De repente você ouve uma palavra, aquilo é como se fosse luz dentro de você. Por isso que a palavra diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos. Está compreendendo? Aquilo traz luz, uma visão dentro de você. A palavra de Deus é a visão. Ela ilumina os nossos os caminhos. Está conseguindo compreender, igreja? A palavra ilumina os nossos olhos. Ela nos anuncia, fala assim, o futuro. Está conseguindo compreender? A palavra de Deus, ela nos anuncia o futuro. Amém? O dia de amanhã ninguém sabe prever ou pode falar isso. Somente um, igreja. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa, igreja? Deus. Sim ou não? Sim ou não? Teve uma pessoa na Bíblia que ela chegou até a revelar. O espírito de adivinha estava falando.
Igreja, para você ver que você não pode olhar pela carne. Começou a falar para Paulo: ali vai um homem de Deus. Ali vai um grande homem de Deus. Igreja, se você olhar isso, é coisa ruim? É coisa ruim, sim ou não? Aí a menina começou a falar: ali vai um grande homem de Deus. E todos os dias ela começou a falar: ali vai um grande homem de Deus. É coisa ruim? Sim ou não? Sim ou não? Igreja, Paulo, através do espírito de discernimento, o que ele fez? Se ele fosse pela palavra daquela menina, ele ia ser. Mas através do espírito de discernimento, o que ele fez? Expulsou o de. Está vendo? Se você olhar no natural. E ela estava falando: ali vai um grande homem de Deus. Ali vai 2 servos de Deus. O que Paulo fez? Pelo espírito de discernimento. Fala assim: espírito de discernimento. Meu Deus, o Espírito Santo está mudando tudo aqui. Fala assim: espírito de discernimento. Ó, igreja, todos os dons do Espírito Santo, ele traz um resultado, um fruto ótimo, sim ou não? Um exemplo: se você quiser ser edificado, você vai precisar ter o dom de orar em. Agora, se você não quiser ser enganado pelos outros, o que você vai precisar? O que você vai precisar se você não quiser ser enganado por ninguém? O espírito de discernir. Por quê, igreja? Esse espírito, e ninguém gosta de ser enganado, sim ou não? Sim ou não? Esse espírito faz o quê, igreja? A gente olhar o que está por trás da atitude da pessoa. Faz a gente olhar o que está por trás da palavra da pessoa. Ó, as mulheres aí. Eu vou dar só um exemplo para vocês o quanto isso é ruim. Tem mulheres hoje que é iludida através de poucas palavras por algum homem, sim ou não? Isso é algo horrível, sim ou não? Agora imagine essa mulher com espírito de discernimento. Quando ela ouvir a palavra, ela já sabe que aquilo não provém de Deus. Ou vice-versa, os homens aí vai negociar alguma coisa. Imagine você conseguindo enxergar o que ninguém consegue enxergar. Você conseguindo ver o que ninguém está conseguindo. Através do espírito de discernir. De discernimento. Você consegue discernir, igreja, o que está por trás da atitude da pessoa, o que está por trás das palavras da pessoa. Está conseguindo compreender? Quem lembra de Jesus? Sempre os homens falavam algo no seu coração e Jesus conseguia enxergar. Jesus conseguia ver. Por quê? Por causa desse dom do Espírito. Do Espírito. E esse dom está dentro de você, igreja. Ah, ninguém pegou. Esse dom está dentro de você. Eu e você precisa somente aperfeiçoar, igreja. A gente precisa ter o discernimento. Olha, vamos continuar aqui. Vamos voltar para a gente encerrar. Volta só um pouquinho, no 5. Então ele levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as is. Fala assim: visão. Coloca a mão, vamos fazer um ato profético. Coloca a mão assim nos seus olhos. Fala assim: Deus, coloca em mim as tuas visões. Fala assim: me faz ver com os teus olhos. Fala assim: me faz ver com os teus olhos. Fala assim: tudo aquilo que está preparado para a minha vida. Amém, igreja? Olha que simples. Você está pedindo para você ver com os olhos de, não mais com os seus. Ezequiel 37, abre lá para a gente encerrar. Ezequiel 37. Pode abrir lá para a gente encerrar. Ezequiel 37. Ezequiel 37, verso 1. Todos achou, amém? Todos achou? Olha o que está escrito. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de... Olha que visão, igreja. 2.
e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam o quê? Tudo seco, sequíssimo. 3. E me diz: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu... Igreja, olha que loucura que está acontecendo aqui. Deus pega Ezequiel, leva ele num vale de ossos secos. Com a visão natural ali, tinha o que ali? Ossos secos. E com a visão de Deus, tinha o que lá? Ah, se vocês pegarem. É só isso a mensagem de hoje, igreja. Se você pegar. Igreja, com a visão do Rafa, com a visão do Ezequiel, tinha o que lá? Olha aí, a maior dificuldade de Deus é colocar a visão dele, a visão que ele tem em nós. Ezequiel olhando, ossos secos. Se tivesse um óculos aqui, presta o óculos aqui. Olha que loucura, igreja, que está acontecendo nisso daqui. Igreja, com a visão de Ezequiel, ossos. Ah, agora pensa que isso daqui é os óculos de Deus, a visão de Deus, e com os olhos de Deus. Pegaram, né? Conseguiram. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Abraão, com a visão natural, sem filho, com a visão de Deus. Glória a Deus. Olhando para Sarai na verdade, né? Sem filho algum. Pegou lá. Igreja, com a visão de Deus. Por isso que eu estou falando para vocês. A nossa visão é limitada perto da visão de Deus. Para você ver, por causa de um exemplo simples, todo mundo pegou. Essa é a mensagem de hoje. Essa é a mensagem de hoje. Eu e você precisamos olhar com os olhos de... Aí a nossa visão vai ser ampliada. Está compreendendo, igreja? Quem está compreendendo isso daqui? Eu vou ilustrar de novo, só isso. Ezequiel, ossos secos. Com os meus olhos, você está vendo, filho? Com os meus olhos não é ossos secos, mas com meus olhos é soldados isso daqui, filho. Você está vendo, Abraão? Com os seus olhos você não nasceu ainda nem Isaac, mas você está vendo com os meus olhos, aquele que aceitar Jesus, aquele que crê em Jesus, será o seu descendente. Abraão, com os meus olhos, você vai olhar para as estrelas, Abraão. Você vai conseguir compreender que todas as nações é teu filho pela fé. Está conseguindo? Eu não vou quebrar. Calma, mano, vou quebrar. Senão você não consegue. Glória a Deus. Está conseguindo compreender, igreja? É isso. Deus quer colocar a visão dele em nós. Os olhos dele se tornam os nossos olhos. Eu e você só consegue profetizar, igreja, palavras proféticas de verdade quando a gente enxerga com os olhos de Deus. Está conseguindo compreender? Por quê? Como assim, pastor? Como você vai profetizar na vida de alguém se você não vê com os olhos de Deus? Você vai falar assim, um exemplo. Você vai ver uma pessoa necessitada, você só vai ver necessidade. Se você olhar para a vida dela com os olhos de Deus, você vai ver prosperar. Aí vai sair a palavra Olha que incrível, igreja. Olha que incrível. Mas qual que é? Qual foi a dificuldade que Deus teve com Abraão? Foi de ele conseguir entender essa visão, igreja. Foi de ele conseguir vestir esse óculos que eu estou falando para você aqui. Os óculos do Igreja, na tenda, eu e você só olham com os olhos naturais. Dentro da tenda, igreja, eu e você só tem visão carnal. Fora da tenda, olhando para o alto, a gente consegue ver com os olhos do Espírito, igreja. E tudo que você vê pelo Espírito, você toma? Você espingou. Igreja, fala assim, tudo que eu vejo com os olhos do Espírito. Fala assim, eu
tomo posse. Como assim, pastor? Porque isso se torna uma realidade para você. Ninguém muda a visão que Deus colocou aí, porque você está olhando com os olhos dele. Eu vou dar um exemplo aqui, acho que vai pegar um pouco aí. Glória a Deus que a gente já conversei. Igreja, antes da minha filha nascer, Deus tinha falado que ela ia ser antes mesmo da gente fazer o ultrassom. A gente já estava vendo com os olhos de... Levanta a mão, Flávio. Glória a Deus, que a gente já se... Igreja, o Flávio, ele me trouxe um presente antes da minha filha nascer. Ele me trouxe uma grande caixa. Quando eu abri a caixa, igreja, tinha o que lá dentro? Um cobertor? Do quê? Não ouvi. Do quê? Do quê? De menino. Qual que era o óculos de Deus? Calma aí, Deus tinha falado lá atrás. Antes da ultrassom, que ia ser uma Quando ele chegou com o presente, eu falei, glória a Deus. Foi aqui ainda, né, Flávio? Ó, glória a Deus, ele está aqui, viu, igreja? Testificando aqui. Só estou mostrando isso para vocês, não é para se vangloriar, é para vocês conseguirem ver o que quer ver com os olhos de Deus. Você toma posse daquilo. Quando Deus falou que ia ser uma menina, eu recebi pela fé. A fé me faz ver as coisas ainda que não se pode. Eu recebi. Quando ele me deu o presente que eu abro assim, eu falei, Jesus amado. Igreja, mais azul do que esse caderno. Sim ou não, Flávio? O que eu fiz, igreja? Igreja, ia acontecer. Meu Deus, o reino do Espírito é real, igreja. Igreja, aquele momento ali, o que estava sendo colocado em fogo ali? O que estava sendo provado ali? A fé. A fé me deu a visão que era uma Aí chega o presente, azul. Imagine se eu vou pelo natural. Falei, Flávio, amém, Verão. O que aconteceu, Flávio? O que aconteceu, Flávio? Flávio, vamos, amém? Deus abençoe, velho. O que eu falei? Não dá microfone aí não, né? Vamos orar, Flávio. Deus abençoe sua vida. Por que, igreja? Quando você vê com os olhos de Deus, ninguém tira aquilo de você. Por isso que eu estou falando que você toma posse. Na hora da ultrassom, posso falar, doutora? Eu falei, fala aí. Ai, parabéns pela grande Falei, glória a Deus, a gente já sabe. Por que, igreja? Com os olhos da fé você vê antes. Imagine Maria se tivesse ultrassom naquele tempo, hein? O anjo aparece e fala o que? Você vai ter um filho, vai se chamar Jesus, ele vai ser um menino, vai ser príncipe da paz. E começou a anunciar. Imagine Maria indo para a ultrassom. As mães aí, hein? Deus antecede as coisas, igreja, que Ele vai fazer aos seus servos. Deus antecede, igreja. Por isso que eu estou falando, quando Deus antecede, quando Deus te dá essa visão que está aí dentro de você, você precisa confiar. Fala assim, fé. Como que eu tomo posse, pastor? Fé. Como que eu recebo, pastor? Fé. Como que aquilo se concretiza, pastor? Fé. Você precisa confiar, você precisa receber pela fé. Olha aí a continuação. 3. E me disse, já vou encerrar, igreja. E me disse, filho do homem, poderão viver estes? E eu disse, Senhor Jeová, tu que sabes. 5. Assim disse o Senhor Jeová, a estes ossos, eis que farei a entrar em vós o 4, na verdade, né, igreja? Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra. Igreja, o que nos faz olhar com os olhos de Deus? Palavra de Deus. Palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá a visão de Deus. A palavra de Deus. Essa palavra, igreja, nos dá a visão que Deus acerca de nós mesmos.
Está conseguindo compreender? Amém, igreja? Igreja, que Deus faça eu e você, igreja, compreender e ver com os olhos que Ele nos vê. E Ele te vê como filho amado, como uma pessoa próspera, abençoada e bendita. Porque você herdou as promessas de Abraão pela fé. Feche teus olhos, igreja. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Feche teus olhos agora. Eu não sei o que Deus tem injetado, plantado dentro de você. Eu não sei o que Deus tem inserido dentro do seu espírito. Mas que você veja agora. Abraão, sai para fora da tenda e veja. Abraão, sai para fora da tenda e veja. Comece a olhar agora com os olhos de Deus. Comece a ver agora com os olhos de Deus. Comece a ver agora com os olhos de Deus. Comece a ver a sua vida agora a partir da palavra de Deus. Comece a enxergar agora com os olhos de Deus. Deus, Ele te vê como uma pessoa muito amada. Sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Que você veja agora com os olhos do Espírito. Olhe agora e conte as estrelas. Olhe agora e conte as estrelas do céu. Olhe agora com a visão que não tem limite. Olhe agora com a visão do Espírito de Deus. Que o Espírito faça você enxergar ossos como soldados agora.